Os híbridos de Jurassic World se mostraram que realmente são importantes, tanto para a franquia, tanto para um enredo. Você não acredita nisso? Venha comigo que eu vou lhe explicar. Bom, por exemplo, a Indominus Rex, ela mostrou ter uma história bem desenvolvida no primeiro filme. Foi o que chamou a atenção de muitos telespectadores. Apesar de você não ter gostado de tema híbrido, tem que concordar que a proposta dela foi muito boa. Agora bora comparar o Gigantossauro Ouros. Apesar de eu ter gostado bastante dele, e algumas outras pessoas também, não podemos negar que sua participação poderia ter sido muito mais. E acredito que a resposta pode ser mais óbvia do que parece. Se você parar para analisar que um dinossauro comum que é baseado em um animal que realmente existiu e que não poderia meio que mudar a sua trajetória, acredito eu que os desenvolvedores talvez não tenham mudado tanto assim o comportamento do Gigantossauro para se parecer realmente um monstro, porque sairia muito do que a proposta do filme seria. No próprio filme diz que o Gigantossauro era uma criatura criada fielmente o que o seu antepassado existiu. Sendo assim, ele tecnicamente é apenas um animal natural gigante. Sim, o Gigantossauro no filme é apenas um animal e não um monstro. Agora, se você pensar que um animal natural no universo da franquia talvez se comportasse mais naturalmente do que realmente seria um monstro, como isso faria ele ser um vilão? Agora fica aí em aberto. A Indominus Rex não fugiu dessa regra, porque ela é uma criatura fictícia, uma criatura que não precisava ficar se preocupando com regras, eles poderiam fazer qualquer história com ela. E isso foi o que deu certo para Indominus. Os híbridos não precisam ficar seguindo regras de dinossauros, porque eles não foram baseados em dinossauros que existiram. Por exemplo, o Gigantossauro tem seu comportamento mais natural porque essa era a proposta dele. Beleza, o diretor falou que ele era um dinossauro que era o terror, que era baseado no Coringa. Mas na prática percebemos que, na verdade, se pararmos para pensar, a proposta do filme nem sequer era essa. O Gigantossauro é realmente mais um animal, isso está evidente. Ele é mais territorial, sim, ele desafia a Rex tanto por território e por seu espaço. A Rex era invasora o tempo todo. E isso não faz ele de seu vilão, fazendo assim reforçar mais ainda que sua morte era extremamente desnecessária. Agora eu vou lhes perguntar: será que os híbridos realmente são tudo de ruim? Aqueles que não gostam dos híbridos sempre argumentaram que tiraram muito o foco dos dinossauros clássicos que viviam em tela, que eram os dinossauros baseados em animais reais. Bom, o Gigantossauro retornou e, pelo que a gente viu, pode ter sido uma coisa que se provou realmente. Dinossauros comuns baseados no que realmente existiram não funcionam tão bem. Ah, vocês podem até argumentar, a Rex no primeiro filme funcionou e nem por isso decepcionou. Realmente, você tem um bom ponto, mas vale dizer que a Rex no primeiro filme tinha um papel mais antagonista. Eles tiveram que dar aquele papel de antagonista realmente na Rex do que um vilão. Mas mesmo assim a Rex era um animal. Em vários momentos ela não caçava por esporte, ela queria caçar para se alimentar. Ela não queria ser alimentada, fazendo mesmo assim ela sendo um animal. Querendo ou não, a Rex foi um animal naquele filme. E o Gigantossauro teve um papel bem similar à Rex. E por que hoje em dia, se eles tiveram um papel tão semelhante, por que hoje em dia, então, o Gigantossauro, as pessoas não gostaram do Giga? Porque a gente achava, pelo que a gente tinha ouvido e até mesmo especulado, que o Gigantossauro seria tipo um híbrido ou tecnicamente um espinossauro da vida. Vale dizer que o espinossauro não tem um porquê exato de ter perseguido os humanos, fazendo assim ele não ter como posso dizer, um objetivo claro de perseguir nossos protagonistas. Da mesma forma que a Rex às vezes persegue os nossos protagonistas de vez em quando, acredito eu que o espinossauro é o único aqui que menos tem um objetivo claro. Ele foi ferido realmente, mas ele perseguia incansavelmente os nossos protagonistas. Então acredito eu que o espinossauro não tem um objetivo tão bem desenvolvido assim. Já os híbridos têm uma história, todo um passado, sofreram abuso, uma criação deformada, tipo a Scorpius Rex,
Enfim, os híbridos têm um bom desenvolvimento. E com isso, só prova que um bom desenvolvimento dá para você explorar muito mais territórios com isso. Dá para você explorar muito mais histórias e desenvolver algo que você não precisa ficar se preocupando com o que já existiu, com o que foi estabelecido, com o animal que realmente viveu. O Giganotossauro não foi um bom antagonista porque ele era um animal. E animais naturais não funcionam em um filme. Se a aparência do Gigantossauro não te agradou, eu devo lhe dizer que é apenas entre aspas, uma skin de um animal real. O Gigantossauro tem esse visual todo incrível, lindo, magnífico, mas ele é um animal, não é um monstro. Ele não teve um papel de um monstro. E isso desagradou muita gente no final das contas. Tipo, os híbridos realmente mostraram que é sim importante para a franquia, porque o papel dos híbridos é ser os antagonistas. O papel dos híbridos é mostrar que eles têm uma história, e isso justifica o comportamento deles serem assassinos, cruéis e etc. Por isso, os híbridos funcionam tão melhor atualmente do que os dinossauros, entre aspas, comuns que vimos na franquia. Se você parar para pensar e analisar, realmente isso é verdade. Os híbridos têm um porquê e também dá para você construir uma história que os híbridos realmente são criaturas impiedosas e por quê? Porque eles são falhas geneticamente, são criaturas com objetivos mais insanos. Beleza, e os Atrociraptors? Os Atrociraptors deram um bom vilão. Bom, meio que meio vilão, já que eles não são os vilão principal. Mas os Atrociraptors ainda assim não são criados para serem animais, eles apenas foram treinados para serem antagonistas. Beleza. Supondo que o Giganotossauro também fizesse a mesma coisa. Mesmo a série continuar sendo vilão, os Atrociraptors, acredito eu que o objetivo dele era meio que fazer o mesmo que o Raptor Squad. Acredito que esse filme é quase uma releitura toda do primeiro filme de Jurassic World, apenas mudando algumas coisas. Bom, então vendo isso tudo e parando para analisar, percebemos que sim, os híbridos mostraram que têm a maior capacidade de ser melhores vilões, que a proposta deles funciona bem melhor do que animais convencionais. O Indoraptor não funcionou tão bem, mas você até que consegue entender o porquê dele ser uma falha, do porquê do comportamento dele ser daquele jeito. Agora, se você comparar o Giganotossauro, por que ele é assim? Não tem nenhum não tem porquê ele ter sido. Muita gente julga ele por não ter sido um péssimo antagonista. Cara, ele simplesmente foi um animal. Só um animal. Então, se você queria que ele fosse uma Indominus Rex da vida, pois é, não faria tanto sentido se ele tivesse esse comportamento. Bom, deixa aqui seus argumentos e caso seja preciso eu farei uma outra parte disso. Comente aqui embaixo o que você acha e se você concorda ou discorda e a gente conversa.